Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No vídeo de hoje, com um cenário novo, queria apresentar para vocês a minha moreira. Até vamos ver se o barulho fica tranquilo para nós aqui fora. Você vai ouvir passarinhos, provavelmente você vai ver um cãozinho, mas eu acredito que a gente vai conseguir se dar super bem aqui nesse espaço novo. Eu gostaria nesse vídeo de conversar com vocês sobre uma sugestão de um colega. O nome dele é Ronan Fernandes. Ele deixou uma mensagem para mim no canal aqui do YouTube, então até eu peço a você, como Renan, poder compartilhar, me fale quais são as suas dúvidas, quais são os seus desafios no serviço público, que eu terei o maior prazer em poder escrever, em fazer um vídeo para vocês. Bom, o Ronan, ele trouxe um problema que ele entende, na verdade ele não é servidor público, mas ele tem familiares que são servidores públicos e parece que eles estão enfrentando um desafio. Eu vou ler para vocês. Ronan Ferreira Leite. É razoável que os trabalhadores das organizações públicas exerçam suas atividades no mesmo horário de trabalho contratado. Também é conveniente que o ambiente de teletrabalho seja o mais semelhante possível ao posto em questão. Ocorre, porém, que mesmo o colaborador criando toda essa infraestrutura dentro de casa, ele por diversas vezes acabará dependendo dos sistemas de informática, seriam servidores de informática dos próprios órgãos, que são exclusivos de suas organizações. Infelizmente, a preparação nem sempre é recíproca, o que acaba impossibilitando ao colaborador atuar no nível esperado. Ele fala, meu parente, que é um servidor público, só consegue atuar no período noturno, porque o sistema não trabalha adequadamente. Bom, aqui o Ronan, ele está trazendo uma situação que agora é muito rotineira para nós, que ele está falando do teletrabalho. Até ele acabou me deixando essa mensagem num vídeo na série voltado para o teletrabalho no serviço público. E aí ele trouxe essa situação que de fato é uma situação bem comum. Eu posso te dizer porque isso eu enfrento também no meu órgão algumas vezes. Hoje eu entendo até que eles estão um pouco melhores, mas do mesmo jeito que eu passei por isso, o Ronan falou que os familiares dele estão passando por isso, eu tenho certeza que isso deve acontecer com muitos outros colegas. Aqui especificamente a gente está falando sobre não ter as ferramentas de trabalho disponíveis pelo órgão. Ele disse especificamente com relação ao sistema informatizado. Bom, quanto ao sistema informatizado, eu entendo que muitos órgãos estão ainda no processo de informatização. O meu órgão, por exemplo, eu já falei em outros vídeos, ele começa num processo de informatização muito intenso a partir de 2012. E esse processo ele demorou 8 anos, até agora no começo de 2020, foi que o órgão informou que todas as varas agora estavam no meio eletrônico, quer dizer, estavam nesse sistema que foi implantado, que é o processo judicial eletrônico. Então, o meu órgão, por exemplo, demorou 8 anos. Eu sei que existem outros órgãos que podem ter começado antes esse processo de informatização, outros terem começado depois, mas o problema é que isso depende de vários fatores para que ele tenha sucesso, e isso pode demorar muito tempo. Só que quando veio a pandemia do coronavírus, fez com que todas as pessoas que trabalhavam presencialmente, todas não, mas a grande maioria das pessoas que trabalhavam presencialmente foram colocadas para trabalhar dentro de casa, no home office, no teletrabalho. E isso acabou gerando uma sobrecarga no sistema, que caso a organização utilize sistemas para você trabalhar. Muitos órgãos públicos no Brasil, independente da esfera governamental, independente do poder onde ele está inserido, muitos deles eu sei que utilizam sistemas próprios, seja a Receita Federal, seja o Judiciário, seja órgãos do Poder Executivo, mas é comum, de fato, cada órgão ter desenvolvido o seu sistema para que os servidores possam trabalhar utilizando desse sistema. Só que com essa sobrecarga de acessos faz com que os sistemas fiquem muito lentos. Algumas vezes eles nem funcionam. E aí o servidor que está dentro de casa
está se sentindo obrigado a trabalhar e na maioria das vezes tentar manter a mesma rotina de trabalho do que ele se ele tivesse indo fisicamente até o órgão público para trabalhar, faz com que esse servidor que está disponível para trabalhar, ele não consiga trabalhar, porque os sistemas não estão funcionando. Caso isso venha acontecer, o que o servidor deveria fazer? Esse é o caso do Ronan. O Ronan disse que os seus familiares estão tendo que trabalhar de noite para poder ter acesso ao sistema. Eu vou dizer que caso o servidor de fato tenha uma disponibilidade de alterar o seu horário de trabalho, seria interessante que ele o fizesse. Como é que isso vai ser organizado? Vai depender de cada gestor. Primeiro, identificar que existe esse problema, poder conversar com a sua equipe e junto com a sua equipe tentar encontrar soluções que sejam razoáveis para que o trabalho não seja interrompido. Ou, caso ele consiga garantir que não seja interrompido, que não haja uma diminuição tão grande de resultados ou de ofertas de serviço. Como é que isso vai acontecer? Vai caber ao gestor de fato conversar com a sua equipe, ver quais desses funcionários têm maior disponibilidade para poder alterar o seu horário de trabalho. Por quê? Normalmente, dentro do horário comercial, se existem muitas pessoas tentando acessar o mesmo sistema e o servidor onde esse sistema está baseado, se ele não tem uma capacidade muito grande de funcionamento, se tiver muita gente tentando acessar, esse sistema vai ter uma lentidão menor ou ele pode até cair. Uma das soluções acaba sendo, de fato, colocar pessoas para trabalharem em horários diferentes, para evitar que existam períodos com alta sobrecarga de trabalho. Mas vai caber ao gestor conversar com essa equipe e ver quem é que tem essa disponibilidade. Porque eu particularmente entendo, se o servidor está disponível para trabalhar naquele horário que a organização entende como sendo o horário correto, só que é a organização que não está oferecendo o sistema, eu entendo particularmente que o funcionário está fazendo aquilo que ele pode fazer. A organização precisa melhorar a sua infraestrutura para poder oferecer para o servidor que está dentro de casa. Agora, claro, se o servidor ele já está consciente desse problema, o gestor já conversou com ele, já foi possível de ter uma flexibilidade nesse horário e o servidor tem a disponibilidade de trabalhar num horário que seja diferente desse horário de pico, eu acho muito legal que o servidor tenha essa disponibilidade e se coloque. Mas eu vou entender, ou o gestor deveria entender, que pode acontecer que o servidor não tenha essa disponibilidade. Por exemplo, um servidor que tem filhos e aí as crianças, num determinado horário, acabam ficando sobre sua responsabilidade, se não o dia todo, né? Às vezes, por conta desse compromisso com seus filhos, o servidor não tem como alterar o seu horário. Às vezes ele consegue, de alguma forma, dentro do horário normal de trabalho, ele consegue delegar isso para uma outra pessoa, às vezes seu marido, às vezes sua mãe, enfim, mas pode acontecer que fora do horário de trabalho ele não teria essa disponibilidade. Pode ser que o servidor que está dentro de casa, ele precise limpar a casa. Aí, se for possível que esse servidor, então, limpe a casa de manhã para que ele possa trabalhar, sei lá, a partir da tarde até de noite, ótimo, mas às vezes não é possível fazer isso. Então, aqui nós temos, na verdade, três lados. A gente tem o lado da organização que não está conseguindo oferecer a infraestrutura necessária para o servidor trabalhar. A gente tem o gestor que precisa cuidar disso, ele precisa gerenciar, ele precisa entender que esse problema está acontecendo e tentar encontrar dentro da sua equipe soluções para esse problema. E aí você tem o último lado, que é o do servidor, se ele tem ou não tem essa disponibilidade de se adequar com essa realidade problemática do órgão. Agora, independente de quais são os lados, é importante que essa organização, a gestão da organização, ela esteja consciente de que isso está acontecendo e ela precise procurar soluções para que o seu sistema tenha uma maior capacidade de funcionamento. Porque ele sabe que no horário normal de trabalho, as pessoas vão estar acessando o sistema e isso pode gerar problemas. Eu sei, por exemplo, no meu órgão, antes, eu já disse em alguns vídeos, antes da pandemia era comum, dentro das equipes de trabalho, às vezes um servidor fazia um dia de home office, enquanto o restante da equipe estava trabalhando
lá na unidade física, então sempre acontecia, né? Às vezes o servidor está em home office. E aí a gente percebia que o sistema funcionava muito melhor para quando a pessoa estava nas dependências do órgão do que quando as pessoas estavam em casa. Eu não sou de informática, eu não sei dizer isso com certeza, mas eu acredito que pode haver um problema que dentro da organização esse servidor tenha maior capacidade de alcance, ou ele está preparado para poder pelo menos atender essa necessidade interna das pessoas que estão dentro da organização. Mas não só um ou outro servidor que estava trabalhando de fora que precisava ter acesso ao sistema, a gente tem um público externo que também precisa ter acesso ao sistema. E que acontece? O público externo também tinha dificuldade para poder acessar o sistema nesses horários de pico, normalmente no horário comercial. Então, a organização, o gestor dessa organização, a área técnica dessa organização precisa procurar por soluções. Principalmente nesse momento que as pessoas não estão mais na dependência do órgão, mas sim estão em suas casas e elas precisam ter acesso ao sistema. Então, é importante que a organização como um todo esteja procurando por soluções. Quanto mais eficaz for essa organização em procurar soluções, melhor vai ser para os servidores. E aí, depois que tudo se normalizar, vai caber de novo a esse gestor conversar com essa equipe e verificar se o servidor pode ou não voltar ao trabalho, ao horário de trabalho normal, se isso também for interessante. Eu já conversei com vocês que uma das vantagens do trabalho em casa é essa flexibilidade do servidor que está trabalhando de casa escolher o melhor horário para ele trabalhar. Claro, desde que ele continue garantindo que ele está cumprindo com a carga de trabalho acordada com seu gestor. Seja essa carga de trabalho em horário, seja essa carga de trabalho em quantidade de trabalho, mas ele em casa, mesmo que ele decida trabalhar fora do horário normal, ele vai precisar garantir que ele vai fazer o trabalho a contento. Gatos aqui, cachorros. Então, se essa é uma vantagem do servidor de estar trabalhando de casa, ter essa flexibilidade do horário, eu também já conversei com vocês, lá na série, voltando lá na série de teletrabalho, eu entendo que é sempre mais produtivo, tanto para a pessoa que está em casa quanto os outros colegas, que mais ou menos tente se manter o horário normal de trabalho. Por quê? Se existe dúvida, um servidor está com dúvida sobre uma determinada tarefa ou uma situação, se ele está trabalhando dentro do horário normal de trabalho, se tem a expectativa de que outros servidores estarão lá disponíveis para ajudá-lo. Se o servidor resolve trabalhar de madrugada, fazer toda a sua carga horária de madrugada, desde que ele faz a carga horária, o importante é que caso ele tenha uma dúvida, ele não vai ter condições de tirar a dúvida naquele momento. Pode ser que ele consiga tirar no dia seguinte. Mas acaba tendo esse desafio para a pessoa que acaba optando por trabalhar em outro horário. Por isso que a minha sugestão é que sempre que possível é importante que o servidor tente trabalhar dentro do horário. Mas nesse caso, se o sistema não funciona, o que fazer é tentar encontrar essa solução, verificar quais são os servidores que terem essa disponibilidade. Agora, já que a gente está falando sobre isso, o sistema acaba sendo um impedimento, é um recurso que a organização oferece, mas que ele acaba não estando no nível satisfatório para que os servidores consigam desempenhar as suas atividades. Aqui tem outras situações que também são desafios no serviço público, que tem muito a ver com a falta de recursos. Às vezes, o servidor público ele foi colocado para desempenhar uma determinada atividade e, às vezes, os recursos necessários para desempenhar essa atividade não estão disponíveis. Pode ser um sistema, um recurso? Pode. De fato, um sistema pode ser um recurso não disponível, quando deveria estar. Mas, às vezes, a falta de recurso pode ser outro, pode, às vezes, ser falta de recurso físico, de funcionários, pode ser que tem muito mais atividades do que o número de funcionários suficientes para desenvolver essa atividade. Pode acontecer que determinada atividade precisa ser desenvolvida, mas a matéria-prima para trabalhar essa atividade, sei lá, se for alguma coisa física, não esteja disponível. Por exemplo, um servidor que trabalha na área de saúde e aí, por exemplo, vai fazer um atendimento médico. Pode ser que não tenha disponível remédios para poder tratar esse paciente. Então, essa é uma falta de recurso.
Então existem várias situações que às vezes o funcionário até está disponível para desempenhar essa atividade, mas a organização pública não oferece os recursos necessários. Nesse caso, é super complicado. Eu particularmente entendo, como servidora, eu sempre tive mais ou menos uma ideia assim. Eu estou disponível do órgão para fazer o máximo que eu puder dentro do meu horário de trabalho. Nem que eu precisar ficar mais tempo, isso não é um problema. Contudo, se para eu desempenhar essa atividade, se eu precisar de mais recursos além do que apenas a minha mão de obra, eu fico tranquila, pelo menos minha consciência fica tranquila, caso eu não consiga cumprir com essa atividade. Por quê? Tudo o que estava ao meu alcance eu fiz. E eu sei que muitos dos meus colegas, eles também tentam trabalhar com essa ideia ou tentar assim, não se cobrar tanto quando acontece de não ser possível desenvolver uma atividade. Agora, quando existe a possibilidade de eu poder fazer alguma coisa a mais para conseguir desempenhar essa atividade, se de fato essa coisa a mais está dentro do meu alcance, eu tento a todo momento tentar fazer. E eu conheço muitos dos meus colegas que são guerreiros de fato, que eu às vezes fico sabendo do que eles fazem e é impressionante. Por exemplo, no órgão que eu trabalho, eu já disse para vocês, eu trabalho há 14 anos. E hoje a nossa situação como organização ela está muito melhor. Nós temos de fato hoje uma estrutura adequada para o desempenho da nossa atividade. Mas eu ouço muito dos meus colegas que no passado não era essa mesma estrutura. E aí eu conheço colegas que estavam em cargo de gestão no determinado momento, mas eles não tinham os recursos disponíveis, por exemplo, funcionários para trabalhar. E aí eu sei de servidores que pagaram do bolso deles por uma pessoa externa para poder fazer o trabalho, porque o órgão não dava funcionários para poder desempenhar. Claro que essa tarefa era uma tarefa bem simplesinha, por exemplo, sei lá, tirar um xerox, digitalizar um processo, alguma coisa simples. Mas, infelizmente, muitos servidores precisam pagar do seu próprio bolso para que essas atividades forem desenvolvidas. Também conheço inúmeros colegas que tiveram que comprar material de trabalho porque o órgão não dava o material de trabalho. E aí, por exemplo, comprar papel, tinta de impressora, caneta que seja, ou qualquer outro equipamento ou material que eles precisassem para trabalhar. Agora, a minha sugestão, se de fato isso aconteça e se isso está acontecendo ainda em outros órgãos, é que eu entendo que o servidor público, na maioria das vezes, ele se sente obrigado ou compromissado a tal ponto que ele acaba colocando o seu dinheiro para comprar material que o órgão deveria dar. Eu não sei qual que é a necessidade de cada um, eu também não sei qual é a situação de cada um. Eu só peço para esses colegas ponderarem se de fato isso não está tirando sustento da sua própria família, porque precisa haver um cuidado. Eu sei que às vezes o servidor público ele acaba fazendo coisas assim, meio que sem pensar na emoção, porque ele se sente compromissado em oferecer o serviço, mas ele também não pode se colocar numa situação de risco e de vulnerabilidade. Então, assim, eu super tenho orgulho dos meus colegas que tentam trabalhar independente da situação ou dos recursos que estão disponíveis e colocam seus recursos pessoais para conseguir fazer esse tipo de trabalho, mas eu só peço, caso isso seja a sua realidade, que de fato você verifique se você não está colocando, sei lá, a sua vida financeira em risco ou mesmo da sua própria família. Mas eu tenho muito orgulho dos colegas que fazem esse ponto. Eu nunca tive numa situação dessa porque eu sempre tive os recursos necessários para trabalhar. O que acontece é que hoje, com relação ao teletrabalho, a minha estrutura de trabalho em casa sou eu que comprei, né? Então é o meu computador pessoal, é a minha mesa de escritório, é a minha cadeira, é o teclado, é o mouse, enfim, todos os materiais que eu preciso para trabalhar. Isso é uma forma também de falar, eu estou pagando para trabalhar em uma determinada situação, sim. Mas isso, infelizmente ou felizmente, é a realidade hoje dos servidores públicos que estão trabalhando de casa. Alguns servidores têm um apoio, recebem computador do órgão ou outros equipamentos, mas muitos não recebem. Então, o servidor acaba, na maioria das vezes, tendo que bancar o seu próprio material de trabalho. Então, hoje, com a pandemia,
é o que está acontecendo na maior parte dos órgãos públicos e na maior parte com servidores públicos. Eu tenho muito orgulho de todos esses servidores que nesse momento de pandemia estão fazendo o máximo que eles podem para poder manter a sua produtividade ou pelo menos poder trabalhar e conseguir apresentar alguns resultados mesmo numa situação um pouco mais difícil que é o que nós estamos vivendo agora. E aqueles servidores que estão com dificuldade de desempenhar as suas funções nesse momento, eu sugiro que você peça ajuda, tente conversar com o seu gestor, tente conversar com o seu colega, verifique se alguém possa te ajudar para que você possa voltar a trabalhar e a desempenhar essas atividades, porque eu sei o quanto que o trabalho também é importante na vida das pessoas, né? Se sentir útil, se sentir valorizado. O trabalho ele é uma parte importantíssima das nossas vidas. E nós, como servidores públicos, nós temos um compromisso muito grande com a sociedade. Às vezes nós também precisamos de ajuda, então precisamos ir e buscar essa ajuda caso ela não tenha vindo ainda. Bom, hoje eu acabei não falando de competências, mas esse é um grande desafio que nós, servidores públicos, ou os servidores públicos enfrentam no seu dia a dia. Existe alguma competência? Provavelmente resiliência, persistência, coragem, isso são mais que competências, isso são características que todo servidor público precisa ter, porque eu sei que por mais que algumas vezes as pessoas acham que ser servidor público é tudo de bom, é maravilhoso, é estável, ganha bons salários, a gente sabe que não é essa a realidade do serviço público no Brasil como um todo. E eu sei o quanto a gente tem guerreiros trabalhando para oferecer o serviço que a sociedade tanto precisa receber, tá? O meu parabéns aos servidores públicos corajosos, persistentes, estão aí dentro das suas condições oferecendo serviço para a sociedade e eu fico por aqui hoje. Se você está enfrentando algum desafio como esse, conte para nós aqui na área de comentários. Me fale também como é que você está conseguindo resolver, driblar esses desafios que você está encontrando agora com relação a faltas de recurso, independente de qual é o tipo de recurso, conte para nós o que está faltando no seu órgão para você desempenhar adequadamente as suas atividades. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo episódio da série Enfrentando Desafios no Serviço Público. Muito obrigada!